Fala galera, seja bem-vindo aí à aula de hoje. Essa semana eu abri mais uma caixinha e veio uma pergunta sobre um tema que eu amo falar sobre ele, que é formação de hábitos. Mas a pergunta dessa semana veio no sentido de como manter um hábito e não no sentido de como começar. E aí eu elenquei alguns pontos de como foi o processo para mim, da forma como eu vivenciei isso, da forma como eu acredito que pode te ajudar. Lá no Instagram respondi rapidamente os tópicos que você pode olhar, mas nessa aula aqui eu quero aprofundar em todos aqueles tópicos que eu passei lá, inclusive repassar o plano de ação, te ajudando de uma forma ainda mais prática para que você possa utilizar esse conceito e possa implementar ele. Então o primeiro ponto que a gente vai falar nessa aula de hoje é sobre a arte de recomeçar. Por que isso é importante? Isso é algo que eu aprendi com o Duolingo lá atrás, em 2017, 2018, quando eu comecei a praticar inglês. O Duolingo ele tem esse conceito de ofensivas, então ele vai medindo o seu desenvolvimento pela quantidade de dias consecutivos que você faz a prática do inglês, seja 1 minuto, seja 5 minutos, importa é que você faça a sua atividade, faça alguma atividade de inglês naquele dia, e ele conta isso como uma ofensiva. E aí a contagem que ele usa lá é a quantidade de dias de ofensiva, ou a quantidade de dias que você está praticando inglês consecutivamente. O que isso me ensinou? Lá quando eu comecei o Duolingo, no primeiro ano, eu acredito que eu estava com entre 50 e 60 dias de ofensiva, e teve um dia que eu não fiz. E naquela época, um dia que você não fizesse, você perdia a sua ofensiva. E ele não computou aquele dia. Eu fiz, para mim apareceu como se eu tivesse feito, mas o aplicativo não contabilizou. E aí no dia seguinte, quando eu fui olhar a minha ofensiva, digamos que era o dia 60, no dia seguinte que eu fui olhar a minha ofensiva, que deveria estar o dia 61, estava 0. E aí naquele dia veio esse ponto. Eu aprendi esse ponto de uma forma bem interessante. O número que eu via era 0, mas na real eu estava estudando há 61 dias. Então se eu começasse de novo, se eu recomeçasse a contagem naquele dia, quando chegasse no dia 120 e ele me mostrasse 60, eu não teria 60, eu teria 120. Então o esforço que eu fiz naqueles primeiros 60 dias, o aprendizado que eu adquiri naqueles primeiros 60 dias, aquele número zerado não poderia apagar. E aí me virou uma chave, que hoje muita gente fala de mindset, a forma de pensar, que o número não significava nada. E mais importante que isso, se eu recomeçasse a partir dali, o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de esforço iria empilhar o meu domínio sobre o idioma, ia empilhar força, ia somar. E aí, independente do número, eu ia manter o hábito. Então o Duolingo me ensinou duas coisas extremamente importantes, que nós vamos falar aqui, que é a medida mínima, ou seja, o tempo mínimo que você precisa para considerar que a sua atividade está ok. Pensando em atividade física, quem faz caminhada, por exemplo, como eu faço com a minha esposa, a meta é fazer 3 vezes por semana, mas 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Mas no dia que eu não conseguir, para me bater a minha meta, se eu tiver uma medida mínima, caminhar por 5 minutos, só para eu manter a minha ofensiva, para eu me manter no jogo, será que isso não é válido? Será que não é melhor um esforço mínimo que me leva em direção ao meu objetivo do que esforço nenhum? Então o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a arte de recomeçar. Por que isso é tão importante? E aí trouxe alguns pontos aqui para a gente poder refletir, para te ajudar a meditar sobre a importância disso e te fazer olhar para esse ponto. Olha, um dia que eu não consegui bater aquela meta que eu coloquei para mim, mas eu consegui bater a meta mínima só para me manter no jogo. Imagina nesse conceito da caminhada, eu quero caminhar 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Se ao invés de eu fazer as 3 horas, eu fizer 2 dias de 1 hora, fizer um dia de 5 minutos, nós vamos pensar assim, mas 3 horas seria o melhor. Ok, concordo, mas será que 2 horas e 5 minutos não somam mais do que só as 2 horas e eu mantenho a minha ofensiva, eu mantenho a minha prioridade, eu mantenho o meu esforço como prioritário para aquele exercício, para o resultado que eu estou buscando? Então, para a gente refletir sobre a arte de recomeçar,
O primeiro ponto que eu coloquei aqui é por que eu comecei esse hábito. Então, um exemplo que eu trouxe aqui. Eu comecei esse hábito porque eu quero perder peso. Então, vamos imaginar, início de ano é muito comum aumentar a quantidade de gente nas academias, aumentar a quantidade de gente nas pistas de caminhada, por exemplo, onde a gente faz a nossa caminhada. O fluxo de gente em janeiro é sempre muito maior do que nos outros meses do ano, porque tem sempre aquelas promessas que são feitas de Réveillon, que a partir desse ano eu vou fazer atividade física, eu vou emagrecer. Só que o ponto que eu quero trazer aqui é quando acontece, porque a pergunta na caixinha me fala o seguinte, como que eu vou manter esse hábito? Eu comecei e em algum momento isso vai se tornar difícil, que é um dos pontos que a gente vai falar aqui. O que eu faço quando se tornar difícil? Conforme os dias vão passando, conforme janeiro passa, conforme fevereiro passa, vai ficando cada dia mais difícil para você manter a consistência. E aí, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é nós buscarmos por que eu comecei. Por que eu comecei a fazer isso? Qual era a motivação? O que eu queria? Então, vamos imaginar esse exemplo aqui. Imagina que começou o início do ano e o meu exemplo aqui é porque eu quero perder peso. Mas por que você quer perder peso? Qual é o propósito? Porque no fim das contas, e até refletindo sobre o material dessa aula aqui, eu conversei com a minha esposa exatamente sobre esse ponto, para poder trazer por que a gente mantém aquilo que a gente está fazendo. E a palavra que nós chegamos que é propósito. Qual o propósito? Porque em algum momento você vira a chave e você não começa a fazer, seja a meta que for, por um porquê, mas por um propósito. Tem algo que torna aquilo muito importante para você. Então, no exemplo do perder peso aqui, se você for perder peso, se você focar só no perder peso, sem pensar o porquê você quer perder esse peso, por conta da saúde, por conta do meu reflexo no espelho, eu quero melhorar a minha autoestima. Então, você vai descobrir o propósito, o porquê você está fazendo aquilo. E esse propósito vai te ajudar a se manter no jogo. Então, por exemplo, qual seria o dia mais importante para você olhar para essa questão, refletir sobre isso? É exatamente nessa pergunta da caixinha. É no dia que eu falei que ia para a academia segunda, quarta e sexta, e na quarta eu não fui. Nem na medida mínima, eu não fui. Por que eu estou vindo para a academia? Se você pensar só pelo superficial, porque eu preciso, porque é saudável, porque passou na televisão falando que isso deve ser feito, você não vai encontrar o seu propósito. Por que você está fazendo? O propósito, esse sim te move. Esse sim vai te fazer continuar. Então, para manter o hábito, uma das coisas mais importantes é você descobrir e manter o propósito. O que te fez começar? O que te fez começar essa jornada? O que era tão interessante que te brilhou o olho, que te fez começar essa jornada? Então, lembrar sempre o porquê que eu comecei. Geralmente, o porquê eu comecei, e aí tem dois vieses. Às vezes, você começou por uma promessa de final de ano, às vezes você começou por uma empolgação, você começou porque viu alguém fazer. Isso não te move, não é um propósito. Quando você descobre o propósito, ou quando esse propósito ele te toca, eu vou fazer porque eu quero olhar no espelho e me sentir bem com o meu corpo, eu quero olhar no espelho e me sentir bem comigo mesmo. Aí você percebe isso mudar. E aí vem as outras perguntas. Qual a força do seu propósito? Porque é o que eu falei. Você pode identificar o seu propósito e ele não ser forte o suficiente, ele não te mover. Não é algo que você quer fazer, não é algo que no seu íntimo, no seu interior, é algo realmente importante para você. Aí entra essa terceira pergunta. Por que esse hábito é importante para mim? A partir do momento que você vai identificar o propósito, você vai descobrir o quão forte isso é. Então, vou voltar para o exemplo do Duolingo. Eu te contei o dia que eu interrompi a ofensiva. Um dia eu estava assistindo esses podcasts da vida aí no YouTube, e o cara fazendo uma palestra falando que fez um curso na NASA, o Murilo Gun, não sei se alguém conhece aí,
Murilo Gun fazendo uma palestra, falando que fez um curso de criatividade na NASA e que esse curso ele viu num livro, mas que esse livro naquele momento no Brasil, esse livro não existia em português, existia apenas em inglês. Naquele momento virou uma chave. Eu falei, cara, não saber inglês está me separando dos melhores conhecimentos do mundo. Pode estar me separando das maiores oportunidades do mundo. Eu jamais vou ter acesso a essa oportunidade que ele teve de saber desse curso, porque eu não sei inglês. Naquele dia virou uma chave. Se tornou um propósito. Eu falei, cara, eu vou estudar inglês todo santo dia, pelo resto da minha vida. Se precisar estudar um ano, eu vou estudar, 5 anos, eu vou estudar, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Eu estava com mais de 30 anos e eu não sabia falar inglês. Então, se demorasse mais 30, mas quando esses 30 passassem, eu soubesse me comunicar, eu soubesse ler, que era o meu objetivo inicial, era ler em inglês, já teria valido a pena o meu esforço. Então, por que esse hábito era importante para mim? Porque ele ia me abrir oportunidades que a falta do idioma bloqueava. O quanto ele contribui para construir a pessoa que eu quero me tornar? Contribuía demais, contribuía muito. Porque, e é um ponto que eu vou trazer aqui, que é o grande ponto desses conteúdos. O quão protagonista nós somos daquilo que nós queremos aprender. Hoje é muito pouco e isso você vai ficar à mercê do que o professor da escola te ensinou. Você vai ficar à mercê de alguém te ensinar alguma coisa para você evoluir. Com a evolução da internet, YouTube, de celulares, todas as tecnologias que a gente tem à disposição hoje, você ficar à mercê daquilo que a vida vai te fornecer e não daquilo que você quer buscar é muito pouco, pelo menos para mim era. E aí eu optei por ser o protagonista do meu aprendizado, que é a minha proposta aqui. É te mostrar um caminho onde você possa ser protagonista daquilo que você quer aprender. Que você possa determinar um mapa e seguir através desse mapa. Então, quanto ele contribui para eu me tornar a pessoa que eu quero? Contribuía muito. Então, esse primeiro ponto, a arte de recomeçar, extremamente importante e foi um divisor de águas na minha jornada. Vamos falar do segundo ponto. O que acontece com muita normalidade? Você olha e fala, cara, mas nossa, nos últimos 10 anos eu não fiz atividade física. E aí um dia que eu fizer, uma semana, 10 dias, um mês, não vai fazer a menor diferença. É um mês contra 10 anos que se passaram. E é aí que a gente erra. Porque se eu comecei hoje, até aqui foi assim, daqui para frente não vai ser mais. Então qual é o panorama para vários hábitos que eu implementei, que eu vi que é o panorama real? Eu avalio sempre meus 7 últimos dias. Nessa última semana, nesses últimos 7 dias, quantos dias eu fiz aquilo que eu estava me propondo a fazer? Em 7 dias tem uma mágica. Se nos últimos 7 dias eu não fiz nenhuma vez, eu preciso de 4 dias para olhar para os últimos 7 e ter mais dias em que eu fiz a atividade do que dias que eu não fiz. Isso vai mudando a forma do seu cérebro funcionar, porque você começa a estabelecer seus hábitos de forma pensada, de forma programada, você começa a ser intencional naquilo que você está fazendo, e isso muda todo o jogo. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um panorama que te ajude a continuar. Você vai definir uma frequência. Qual a frequência ideal para começar? Aqui depende, porque a frequência ideal para começar, para quem já implementou um hábito de forma intencional, igual eu já fiz, com o Duolingo foi assim, com a caminhada, que já teve vários formatos de atividade física, beber água, leitura, tem vários hábitos que eu fiz de forma intencional. Eu determinei que iria começar e fui executando. O primeiro, ele é sempre mais difícil. Então, qual é a frequência ideal para começar? Vai depender de quantos hábitos você já implementou. Se você não implementou nenhum hábito de forma intencional, defina uma frequência de 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, por primeiro mês, para você começar a fazer, antes devagar e sempre, do que começar na empolgação de fazer todo dia e desistir. Qual a frequência ideal para manter? Depois que você já está executando, você pode cometer 2 erros. Definir uma frequência alta demais, depois você não conseguir manter isso e isso te prejudicar, e aí você ter dificuldade para poder reduzir essa frequência. Eu falei que ia fazer todo dia, agora eu estou fazendo só 3 vezes por semana, mas é porque
talvez você tenha errado na determinação da frequência ideal para começar, e aí depois para manter é mais difícil. Tem que ser algo que se adeque à sua realidade. Você trabalha, você é casado, você tem filhos, você está fazendo faculdade, tem várias coisas que limitam a gente e dificulta o processo. Para quanto, por mais forte que seja o seu propósito, você vai ter limitações físicas, de tempo, de esforço, que depois para manter você não vai conseguir fazer. Então, eu já passei a dica, olhe somente para as últimas 7 ocorrências. E aí aqui eu trouxe um exemplo prático. Olha aqui, vamos imaginar aqui o seguinte, olha, no primeiro dia você apenas faz. O que vai acontecer aqui? Ó? Nos últimos 7 dias, hoje eu fiz. Os 6 dias para trás eu não tinha feito. Ok, mas já tem uma ofensiva. No segundo dia, eu apenas faço. São 2 dias a favor contra 5 dias contra. No terceiro dia, 3 dias a favor, 4 dias contra. Aqui no quarto dia, aqui a mágica acontece. Perceba que agora temos mais dias verdes do que dia vermelho. E dessa forma continuará por pelo menos mais 4 dias. Ou seja, você já fez 4 dias. Nos próximos 4, mesmo que você fale um dia, a sua quantidade de dias verdes é maior do que as de vermelho. Então o que vai acontecer? Se você juntar os dois conceitos que eu trouxe, ofensivas com recomeço, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Aqui eu primeiro fiz a semana perfeita. Quinto dia, 5 dias a favor, 2 dias contra. Sexto dia, 6 dias a favor, 1 dia contra. Sétimo dia, semana perfeita. Aí a resistência vai te vencer, ou seja, vai ter um dia que você vai procrastinar aquela atividade, então vai conseguir fazer. E quando a resistência te vencer, o que fazer? Aí aqui eu trouxe um exemplo prático. Recomeçar. Aqui mora o segredo. Olha só. Comecei, fiz a atividade ontem e hoje eu falhei. Se eu recomeçar, imagina aquele cenário que eu te falei das quatro ofensivas feitas, você vai ter muito mais dias feitos, ou seja, somando tijolinho para a construção do seu objetivo, do que dias que você não fez. E isso, mentalmente, você visualizar esse processo dessa forma em 7 dias, a cada 4 dias você está em maioria, com mais 4 dias para frente cobertos, que mesmo que você fale um dia, se você recomeçando logo na sequência, você vai continuar nesse processo de sempre ter mais dias feitos do que dias não feitos. Então, recomeçar, aqui mora o segredo. Beleza? Beleza. Fechamos a escolha do panorama para te ajudar a continuar. Por último, o que fazer quando o processo se tornar difícil? Porque vai se tornar muito difícil em algum momento. Você vai ficar muito cansado. No final, e a gente sempre coloca muito peso nesses tipos de situação. Eu trouxe algumas dicas e sugestões do que você pode fazer. Você vai relembrar todos os hábitos que você já implementou de forma intencional. O primeiro é sempre mais difícil, então você tem que cuidar com um pouco mais de atenção no início do processo, no primeiro hábito que você for criar. Definir quanto tempo você precisa para estabelecer um hábito. Normalmente a gente não sabe, basta aprender. Tem essa teoria de 21 dias, mas cada pessoa é uma pessoa, cada um leva um tempo. Depende de quantos hábitos intencionais você já levou, quantos hábitos intencionais você já fez. Essa frequência, se você vai precisar de 21, de 30, de 60, de 90, não importa, não se apega muito nessa questão da quantidade de dias. O importante é que você faça, implemente e tenha o resultado. Tem um companheiro de jornada, sozinho é sempre mais difícil, e aqui um pulo do gato, não precisa ser necessariamente alguém que faça junto. Eu trouxe uma sugestão para quem quer fazer isso online. Criar um grupo do WhatsApp com os amigos que possam te acompanhar na jornada, mesmo que seja somente para que você tenha um compromisso público. Isso causa um efeito psicológico maior do que você imagina. Então vai criar um compromisso, você vai criar um grupo lá, você e um amigo, você e seu irmão, você e sua esposa, e vai colocar ali os dias que eu estudei, os dias que eu fiz, para essa pessoa poder te falar, você não colocou no grupo, ontem eu vi que você não fez, vai te apoiar, vai te ajudar. Fazer uma revisão semanal do seu plano de ação, para rever periodicidade, para ver a medida mínima, tudo isso semanalmente é melhor de você ver, que você refaz o plano e uma semana depois você já está com o cenário modificado e isso vai te motivar. Sempre tenha em mente seu propósito, falei muito disso.
Se ele já não te move, mas talvez ele tenha mudado, ou você não tinha encontrado um propósito real. Propósitos inventados não te movem, liberte seus sonhos. Aí eu trouxe aqui um exemplo do meu projeto Europa. Quando eu fui para a Europa em 2021, era algo que me movia, era um sonho que eu queria realizar. E aí todo o esforço, tudo isso estava voltado para aquilo que eu queria. Então você precisa ter um propósito que te move. Quando você encontra esse propósito, as coisas ficam magicamente um pouco mais fáceis de fazer. Os esforços ficam mais, você consegue fazer os esforços com mais consistência. Então é sempre importante encontrar o propósito. Para fechar, como eu sempre faço nas minhas aulas, vou montar para você um plano de ação de como é que você pode pegar isso tudo que eu falei e colocar em prática. Você vai estabelecer o cronograma semanal, vai definir a periodicidade, eu acho que já ficou claro. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3, 4, 5, todo dia. Você vai definir a periodicidade, vai definir um companheiro de jornada, presencial ou online. Cara, não quero montar o grupo. Coloca no Instagram que você vai fazer. Tem uma galera com tempo aí, dá para cuidar bem da vida dos outros, para poder te ajudar a colocar, você fez aqui, ó, você colocou aqui que ia fazer e não está fazendo. De vez em quando alguém vai mandar um comentário lá, olha aqui, ó, você assumiu um compromisso. Isso, querendo ou não, vai te forçar a não querer receber essas mensagens. Também ajuda. Definir a medida mínima, eu acho que falei bem sobre ela vai te manter no jogo. Então, caminhada, estudo, seja o que for que você definir, a medida mínima, pelo menos 5 minutos. Avalie sempre, somente os últimos 7 dias. E recomece sempre que necessário. Então esse é um plano de ação de como você pode colocar o que eu falei em prática. Essa é uma forma prática de você conseguir manter o hábito que você começou. E ainda vou falar muito dessa questão do protagonismo, porque isso aqui é uma forma de você ser protagonista da sua vida, você conseguir determinar que vai fazer algo e que esse algo vai ser feito, tá bom? Se achou interessante, se para você faz sentido as coisas que eu falei, ou você vê pontos de dificuldade aqui, coloca aqui nos comentários, deixa eu saber, até para eu poder tentar te ajudar a gravar outros conteúdos que possam te ajudar a caminhar no sentido de alcançar o seu objetivo, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu!